Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar esse que é um dos melhores timers programadores horários semanais do mercado, se não o melhor de todos, pelo menos nessa faixa de preço. Ele é muito bacana, eu vou falar algumas características e também te ensinar como instalar e também como programar. Primeiro que ele é um timer digital, então aqui está com o display desligado ainda, logo mais eu vou ensinar como acordar ele, eu diria assim. Ele está economizando bateria, por isso que está com o display desligado, mas ele é digital, o display é de LCD, nós temos a programação desse timer aqui em português, a fixação é em trilho DIN, então você vai poder colocar na sua caixinha de disjuntores ou no seu painel também de automação. Ele permite acionamento por segundos também, não só minutos, mas também por segundos, então é ideal para trabalhar com sirenes. O pessoal utiliza muito esse tipo de timer para iluminação e para outras aplicações também, mas para sirene, quando é uma sirene que indica o início de um turno ou o final de um turno, esse tipo de situação, então alguns timers são compatíveis, outros não, por conta dessa questão da configuração dos segundos. Esse aqui é compatível. Ele tem proteção aqui na frente, então, dos botões com essa tampa acrílica aqui, e o grau de proteção dele como um todo é IP20, então ele precisa ficar abrigado dentro de um painel. São 52 programações entre liga e desliga. Tem uma bateria que tem autonomia de até 10 anos para manter o relógio e também as programações funcionando, então você não vai precisar reprogramar nem ajustar o relógio caso fique sem alimentação. Essa alimentação é de 24 até 264 volts, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, então é difícil de queimar esse tipo de timer porque quase que não tem como ligar errado, né? Ele aceita uma variedade muito grande de tensões e também as oscilações da tensão da rede vão ser difíceis de queimar também justamente pelo fato dele suportar até 264. Então, mesmo que você instale numa rede 220, você vai ter um range bastante grande aí, uma tolerância muito grande. Se você instalar em redes 254 volts, que é comum no interior, né? Relativamente comum em algumas regiões, e mesmo nessa tensão ele vai ser compatível, então, e é possível você utilizar. O contato dele é reversível, nós temos então 3 conexões aqui para esse contato que é reversível, tem o comum NA e NS, e ele tem modo feriado, modo horário de verão, o acabamento dele é muito bom, é muito bem acabado, muito bem feito, e é por essas características que eu disse que ele é um dos melhores, se não o melhor timer programador horário do mercado, com essas características, né? Pelo menos nessa faixa de preço aqui, com certeza ele é um dos melhores. E falando rapidamente da instalação aqui, antes de começar a programação dele, que é muito simples, até por ser em português também é muito intuitiva, né? A maior parte dos timers do mercado não são em português, mas esse aqui é, e esse é um dos motivos de ser tão fácil também. Nós temos aqui o terminal A1 e aqui embaixo o A2. Então, nesses terminais é a alimentação desse timer, e como eu falei, ela pode ocorrer de 24 até 264 volts, tanto em corrente contínua como alternada, e essa fonte ela é automática, então você não precisa utilizar terminais diferentes para ligar em 24 ou em outras tensões. Basta utilizar o A1 e A2, o timer ele vai detectar a tensão e vai se ajustar então para trabalhar com essa tensão. O consumo dele é bem pequeno, é 1 watt, então caso você queira trabalhar com uma fonte chaveada, então em 24 volts, você vai ter timer para muito tempo, porque ele não vai ficar sujeito a surto, né? Apesar dele ele suportar muito bem as variações na tensão, por conta dessa fonte dele suportar até 264, mas os surtos de tensão ele suporta igual outros equipamentos também, né? Um surto de tensão ele passa de 1000 volts, então para isso ele tem sim proteções internas para esse tipo de situação, mas é lógico que dependendo do tamanho do surto pode prejudicar o aparelho. Então se você trabalha com uma fonte, se você tiver uma fonte para alimentar, aí quem vai sofrer o surto é a sua fonte, é muito mais fácil, né? Muito mais barato também trocar a fonte do que trocar esse timer, apesar de ele ser muito barato também. Ele tem muitas funções que outros timers não têm, ele é um produto melhor, mas o preço dele é bem próximo dos timers mais simples também, não destoa tanto assim dos timers mais simples. Em relação ao contato dele, nós temos aqui no 15 o comum, no 16 é o fechado e no 18 é o aberto. Esse contato ele suporta até 250 volts em corrente alternada, 16 amperes, mas é 16 amperes para carga resistiva, né? Se você for trabalhar com lâmpadas com fonte, por exemplo, lâmpadas de LED ou lâmpadas com reator que tem fonte chaveada, essa carga, ou mesmo fonte convencional, indutiva, essas cargas elas vão ter característica indutiva e por isso não dá para chegar nem tão próximo desses 16 amperes. Então 16 amperes é carga resistiva. Se for trabalhar com outros tipos de carga, aí o que eu recomendo é não chegar nem tão próximo de 10 amperes e assim você vai ter uma longevidade muito grande desse relé. Se for trabalhar com corrente contínua aqui no contato de saída, aí o ideal é trabalhar com até 380 watts, mais ou menos. Se a sua especialidade não é elétrica e você tem dificuldade aqui para saber onde conectar os cabos no contato, eu vou explicar bem brevemente. Você vai trazer a fase e vai conectar aqui no terminal 15 e essa saída vai ser no terminal 18. Então, quando fechar o relé, é como se você fechasse o interruptor da sua lâmpada e aí no 18 vai ter o retorno. Então, o retorno que sai como se fosse do interruptor, né? O retorno do interruptor é no 18, enquanto que a fase vai aqui no 15
e aí esse 18 vai lá para a lâmpada, então, e no outro ponto da lâmpada, lá no receptáculo da lâmpada, você vai conectar o neutro direto, né? Geralmente a iluminação se faz com fase neutro. Então eu vou acordar agora esse timer para começar a programação dele, para isso eu vou abrir a tampa. Reparem que tem um espaço para um lacre aqui na tampa também, você consegue colocar um lacre então. E vou abrir a tampa aqui e vou acordar ele, para isso é muito simples, posso apertar qualquer um botão aqui que ele já vai acordar. E aí, como é a primeira inicialização desse timer, ele vai te pedir algumas informações básicas aqui para uma pré-configuração. Então vamos lá, deixa eu achar um ponto aqui que a tela apareça bem. Aqui parece bom, deixa eu aproximar um pouquinho também, vai ficar mais fácil de visualizar. Aí. Então vamos lá, eu vou dar um ok aqui porque realmente eu quero em português, ele já está selecionado a linguagem aqui, né? Eu poderia escolher também inglês, espanhol e o português. Então eu vou dar um ok aqui em português. O ano, nós estamos no ano de 2023, então vou colocar aqui 2023, dou um ok. O mês é o mês 8, né? Nós estamos no mês de agosto, então através dessas setas aqui eu consigo incrementar e decrementar. Selecionei mês 8. O dia é dia 13 de agosto, então eu vou selecionar aqui 13. Dá um ok. Agora o horário. Agora são 11 horas da manhã. 11 horas, ok. E 6 minutos. Então vou dar um ok aqui para confirmar. E a pré-configuração já está feita. Eu já fiz a programação então do dia e do horário. E agora então ele já sabe qual dia da semana que é, justamente pelo fato de que ele tem o calendário gravado na memória dele. Diferente de outros timers que você precisa dizer qual é o dia da semana, esse aqui ele tem um calendário gravado, e sabendo que é 13/8, ele já sabe que é um domingo, e por isso, se vocês repararem aqui em cima, já está 7. 7 é o domingo. Amanhã, segunda-feira, vai aparecer 1 lá em cima, e isso por conta desse calendário, então. Aqui está dizendo C1 off, porque o relé está desligado, o relé de saída está desligado, e tem um reloginho aqui indicando que ele está no modo automático. Para fazer as programações é muito simples. Tem aqui na tela inicial, basicamente, a única coisa que você tem para fazer é resetar ele. Basta segurar os 4 botões juntos, você pressiona os 4 botões ao mesmo tempo e os padrões de fábrica vão ser restaurados. Então, se você fez alguma programação errada e quer começar a programar de novo aqui junto comigo, então você faz isso que eu te disse agora. Reinicia ele, restaura os padrões de fábrica através desses 4 botões. Outra coisa que dá para fazer é selecionar os dois ao mesmo tempo aqui, e aí você muda para o modo manual, por exemplo. Então, agora está no modo manual. E assim é possível ativar e desativar o relé de saída de forma manual. Eu consigo escolher, então, se o relé vai ativar ou não. Vou voltar aqui para o automático e para isso basta pressionar novamente. Ó, já está no automático de novo. Então, vamos começar as programações aqui. Se eu clicar aqui no menu, eu tenho a opção de programa, a opção da hora para poder ajustar a hora, a opção da data também para poder ajustar a data, programação de horário de verão e inverno, depois eu vou mostrar isso aqui, programação de feriado também, que dá para fazer, também vou mostrar isso aqui depois, o idioma, que dá para mudar, e aqui termina o menu de programação, o menu inicial, né? Eu vou ir no programa aqui de novo e vou clicar em OK para começar um novo programa. Posso clicar em novo, posso revisar uma programação e posso apagar também uma programação. Então, voltando aqui para o início, eu vou clicar em novo e aqui eu posso escolher, então, como que vai ser feito o meu programa, né? Eu vou selecionar aqui o P1, P0-1, que é o primeiro programa, e a primeira coisa que eu escolho aqui do primeiro programa é se ele vai ser um de liga, desliga, ou se ele vai ser um programa de pulso. O liga-desliga, você vai falar quando que deve iniciar o tempo de relé ligado e quando que esse relé vai desligar. Então você informa 2 horários, um para ligar e outro para desligar. Esse é o comum de todos os timers, né? Da maioria, pelo menos, é assim. Mas tem a opção de pulso também, que você vai programar a hora que o timer vai ligar o relé e depois vai dizer quanto tempo que deve ficar ligado. Então, se você trabalha com sirene, por exemplo, é mais fácil trabalhar com comando de pulso, assim fica bem mais fácil. Eu vou clicar em OK aqui para trabalhar com comando de pulso. E eu vou dizer que a primeira vez que essa sirene, supondo agora que esse timer está ligando uma sirene, a primeira vez que ela vai ligar é 6 horas para indicar o horário que vai começar o turno de uma empresa. 6 horas em ponto, então não vou colocar nenhum minuto aqui. E a duração, aqui eu consigo colocar então por quanto tempo que esse relé vai ficar ligado. Eu vou colocar aqui menos tempo, vou colocar 10. Então, OK. Agora eu seleciono em quais dias da semana que eu quero que essa programação ative. Então, verifiquem que segunda-feira está piscando aqui em cima. Então, segunda-feira sim ou não? Segunda-feira sim. Então vou dar um OK. Agora terça-feira também sim. Quarta-feira também, quinta, sexta. No sábado não. No sábado não quero que ative e nem no domingo. Então ficou para esses dias ali. E a programação está feita. Então aquele tempo que eu coloquei é de 10 segundos. Então essa sirene, todos os dias de semana, durante a semana, de segunda a sexta, todos os dias às 6 da manhã, a sirene vai tocar por 10 segundos. Então é bem fácil de trabalhar dessa maneira porque você não precisa ficar escolhendo o tempo, os dias do desligamento. Você só coloca por quanto tempo quer que fique ligado. Mas dá para fazer outros tipos de programa também. Eu posso clicar aqui em novo
E agora eu tenho, reparem que eu tenho mais 51 programas, agora ele mostrou. Antes mostrou 52 porque eu tinha 52 espaços livres na memória, né? Agora somente 51 porque um programa já está salvo. Agora eu não vou querer de pulso, agora eu vou querer liga-desliga. Então eu vou clicar em OK. Vou informar que eu quero que o relé liga. Ó, relé liga. Que hora que vai ser que ele vai ligar? Ele vai ligar às 12 horas. Vai ligar às 12 horas. Em ponto. Agora eu vou selecionar os dias da semana. Vamos supor que nesse caso eu quero todos os dias da semana. Agora a programação para desligar, reparem que eu só tenho 50 espaços na memória agora, antes eram 51, né? Agora 50, já que eu tenho 2 programas gravados. Eu vou selecionar aqui a opção, eu tenho as opções entre ligar e desligar e a opção de pulso, né? Eu quero novamente ligar e desligar porque eu quero usar o relé desliga, que é justamente esse aqui, para desligar o relé depois que ele ligou às 12 horas, ó. Eu tinha selecionado antes para ligar às 12, agora eu vou dizer que ele vai desligar às 12h30. 12h30, então vai ficar meia hora com o relé ligado. Nesse caso, eu vou escolher os dias da semana também, eu quero que desligue em todos os dias da semana, assim como ele vai ligar em todos os dias da semana, eu quero que desligue também. E pronto, está feita a terceira programação. Então reparem que agora eu posso revisar isso aqui. Ó, tenho essa programação de pulso, são 10 segundos às 6 da manhã, durante segunda a sexta, né? A outra programação é um relé ligando todos os dias da semana às 12 horas, e a terceira programação é um relé desligando às 12h30. É o mesmo relé, né? Lembrando que é o mesmo relé que vai acionar para todas essas programações. Então, se você tem uma sirene e outra carga, uma iluminação, de repente, não dá para ligar no mesmo timer, vai precisar de um timer diferente. Quero voltar agora, já vi aqui o que eu tinha para ver, só clicar em menu. E se eu quiser apagar alguma programação, eu posso apagar um único programa, daí eu vou selecionar o programa que eu quero. E posso também apagar, deixa eu voltar aqui, apagar. Posso apagar tudo. Se quiser zerar a memória dos programas aqui, eu posso zerar. Então, para a utilização normal, é isso que vocês precisam saber. Mas esse timer tem outros 2 recursos muito interessantes, que é o modo horário de verão e inverno. Então, eu posso deixar para automaticamente ele adiantar 1 hora ou voltar depois quando terminar o horário de verão. Aqui no Brasil, em 2023, nós não teremos horário de verão a princípio, né? Mas isso pode mudar ainda em 2023 ou 2024, enfim. Isso pode vir a mudar. E por isso, então, essa função não deixa de ser interessante. Nesse caso, dá para deixar selecionado não, porque assim o horário ele não vai ser adiantado no verão e depois volta 1 hora no inverno. Dessa maneira que não tem horário de verão e inverno. Posso selecionar o verão e inverno da Europa, dos Estados Unidos, porque são em datas diferentes, né? Ou posso selecionar livremente. Eu posso escolher aqui livremente, e nesse caso, quando é livre, eu dou um OK. Eu vou escolher o mês que vai iniciar. Nesse caso, eu não sei quando que vai começar, caso mude isso, né? Mas vou dizer que vai ser no mês 12 e vai ser no dia 1, por exemplo, 1/12. E vai encerrar, a primeira data é do verão, né? Agora reparem que antes tinha um solzinho aqui em cima, agora tem um floquinho de neve, então agora é o início do horário de inverno. O horário de inverno vai ser no mês 2, por exemplo, e vai ser no dia 15. Estou supondo aqui só, né? Pronto, está feita a programação de horário de verão e inverno. Nesse caso aqui, quando chegar no dia 1º de dezembro, ele vai adiantar 1 hora automaticamente, e depois no dia 15/2 vai voltar 1 hora para que fique no horário padrão. E o modo feriado, é possível, aqui está desativado, mas eu posso ativar o modo de feriado. Vou clicar em OK, eu vou escolher quando que inicia o feriado. Isso aqui não é um feriado específico de uma data do ano, você pode selecionar uma faixa, né? De repente as férias começam, vamos supor que é numa escola isso aqui, então eu vou colocar aqui o ano de 2023. Vou colocar o mês 7 e o dia 1. Dia 1/7 começa, vai terminar também em 2023, no mês 7 também, mas no dia 15. Então, do dia 1 ao dia 15 é o horário de férias na escola, então tem o período de férias da escola, e nesse período, então, o timer automaticamente vai entrar no modo feriado, e aí ele não vai ficar tocando a sirene, não vai ficar tocando a sirene de maneira desnecessária. E por isso, então, é um timer muito adequado para quando você, eletricista, vai fazer uma instalação em um local em que as pessoas não dominam esse equipamento, apesar de ser muito simples, né? Mas se você precisa já colocar essas datas para que não seja necessário outras pessoas mexerem nessa programação, então dessa maneira fica muito simples. Se você gostou desse timer, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o like e se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma nova publicação.